Uma boa noite a todos, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o presbítero Marcos, fazendo uma transmissão hoje, quarta-feira, na nossa página da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Baeta Neves. Uma transmissão extraordinária, né? Para conversar um pouco com vocês, trazer uma palavra do Senhor, conversar um pouco me dirigir à Igreja do Baeta Neves e também a todos os nossos irmãos também que sempre nos acompanham aqui nas lives, sempre estão conosco, compartilhando os vídeos. Temos tido tempos muito difíceis e eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, meditar com vocês a palavra de Deus e trazermos a nossa mente, trazermos aos nossos pensamentos a esperança que o Senhor tem para nós como Igreja do Senhor Jesus. Eu vou aguardando os irmãos chegarem. Hoje eu estou aqui apenas eu e minha esposa, minha filha também, na minha casa. Um pouco diferente do que costumávamos fazer, né, nas nossas transmissões aqui, um pouco improvisado, mas vejo como necessário hoje. O Senhor tem tocado no meu coração para trazer algo para vocês. Domingo agora, próximo domingo, nós temos Santa Ceia do Senhor. Uma Santa Ceia também que será realizada com muitas dificuldades, dado a esse momento tão difícil que temos passado. Eu vou falar também sobre isso. E então, estamos aqui, né? Pela graça de Deus. Conto com a ajuda aqui da minha esposa para me ajudar a ver quem está conosco, quantas pessoas tem. Meia dúzia. Vocês vão escutar um pouco a voz da Márcia, mas é necessário, ela se faz necessário porque ela vai me ajudar hoje bastante aqui com essa live, tá bom? Bom, antes da gente começar, eu vou pedir a vocês que levem seus pensamentos a Deus agora. Vamos orar ao Senhor, vamos fazer uma oração ao Senhor, que Deus possa derramar da sua graça, que Deus possa derramar do seu infinito amor sobre nossas vidas na noite de hoje, amém? Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, eu te louvo, ó Deus, pela noite de hoje. Eu quero te agradecer pelo dia que tivemos. Quero dar graças a Deus por estar em casa, por estar com minha família. E também, ó Deus, te agradecer pela oportunidade de estar falando aos meus irmãos pelas redes sociais. Deus, a nossa congregação do Baeta Neves e também a todos aqueles que nos acompanham aqui por essas lives, amigos, irmãos em Cristo, pessoas que estão perto, pessoas que estão muito longe. Eu peço que o Senhor nesse momento alcance cada coração, para que a palavra dessa noite, Deus, possa trazer refrigério, possa trazer graça, possa trazer alegria, consolo aos corações. Obrigado, Deus, por esse momento, que aqui um texto, primeiramente, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu vou começar lendo esses 3 versículos, que é o 8, o 9 e o 10. Mas eu vou ainda usar bastante o texto das cartas de Corinto, tanto a primeira quanto a segunda. E se você puder na sua casa ter a Bíblia aí por perto, para que a gente possa meditar e pensar um pouco nesse texto, vai ser muito proveitoso, vai ser edificante para a tua vida. Amém? 2 Coríntios 4, versos 8 a 10 diz assim: Em tudo somos atribulados, não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém
não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Bom, como eu disse a vocês, vamos dizer assim, eu fui movido pelo Espírito a fazer a transmissão dessa noite. Por várias razões. A mais importante delas, para mim pelo menos, é que nós temos passado por dias tão difíceis e nas últimas semanas não pudemos abrir a igreja para receber os irmãos, para os nossos cultos. E por causa disso, muitos dos nossos irmãos, pela distância, acabamos, infelizmente, estendendo essa distância. Quero dizer aos irmãos que essas últimas semanas, esses últimos meses, eu tenho trabalhado muito e meus horários mudaram bastante. Semana passada eu trabalhei num horário, essa semana eu estou trabalhando em outro. E isso tem dificultado muito para mim no que diz respeito a uma vida de comunicação, vamos dizer assim, com os nossos irmãos. Eu vejo poucas pessoas, eu vejo poucos irmãos, e eu sei que há uma grande igreja do Baeta Neves, que precisa ser consolada, precisa ser fortalecida, precisa ser animada para passar por momentos tão difíceis. E é por essa razão, a razão que eu considero mais importante, porque eu estou fazendo esse vídeo hoje, porque eu estou fazendo essa transmissão hoje. Vou responder, tá? Eu vou responder aqui aos irmãos no finalzinho aqui. Perto do final eu vou estar respondendo aos irmãos que estiverem participando. Deixe seu comentário aí, pode deixar sua participação. De repente, seu pedido de oração vai ser importante também, porque a gente vai orar junto, amém? Ao final dessa transmissão. Mas enfim, então, por causa dessa dificuldade, eu percebi uma extrema necessidade de falar à igreja hoje. De trazer uma palavra aos irmãos hoje. Trazer uma palavra para você hoje. Você que me ouve, você que parou um tempinho para saber o que significa, o que diz respeito à live dessa noite. Bom, então, quando nós pensamos nos tempos que temos passado, irmãos, é uma coisa que eu tenho conversado muito com a minha esposa, que a Igreja de Cristo Jesus, ela tem passado por uma avaliação de Deus. E essa avaliação se dá por meio de tudo aquilo que temos aprendido dele. A maneira como nós nos portamos diante de Deus, a maneira como aprendemos dele, o Deus que conhecemos. O Deus que conhecemos é o Deus da palavra. O Deus que conhecemos é o Deus das Escrituras. A fé que temos é uma fé baseada no Evangelho pregado e ensinado pelos apóstolos. E eu falo isso porque quando chegou esse novo tempo de pandemia, quando chegamos nessa nova fase, nesse momento mais crítico da pandemia, onde muito mais pessoas têm se infectado, onde muito mais pessoas têm dado entrada nos hospitais em situações críticas, onde infelizmente muitas pessoas têm chegado a óbito. Nosso grupo no WhatsApp, dos nossos irmãos da igreja, todo dia tem um pedido de oração, ou é por alguém que está enfermo, por alguém que está numa UTI, ou é por uma família que acabou de perder um ente querido. E eu conversava com a minha esposa sobre isso e falávamos que nós não temos tido nem tempo para o luto. A gente não tem tido tempo nem para chorar os nossos mortos.
Porque no momento em que você tem a notícia de uma pessoa e aquilo mexe com você, aquilo mexe com a tua vida, aí na sequência você recebe uma outra notícia, e aí você nem digeriu a última notícia e você já tem uma nova, e aí passa o dia e você está pensando naquilo que aconteceu no dia anterior e já uma nova notícia vem, e nós não temos tido tempo para pensar nas coisas. Nós não temos tido tempo para amadurecer sentimentos e pensamentos em tempos tão difíceis. Isso é preocupante. É preocupante porque nos dias de hoje as pessoas estão com muito medo. E eu não tiro a razão delas. Eu sou um pai de família, também me preocupo com a minha família. Me preocupo com a minha esposa, me preocupo com a minha filha, me preocupo com aqueles que estão perto de mim. Né? E isso tem gerado em nós, talvez, um sentimento que não é tão comum no meio de uma igreja, que é um sentimento de desamparo. Talvez você que esteja me ouvindo, talvez você tenha se pegado pensando nessas últimas semanas, nesse último mês, sobre estar desamparado. Você talvez tenha pensado sobre isso. Talvez você tenha chegado a imaginar em algum momento em que suas preces talvez não estejam sendo ouvidas, talvez o seu empenho em continuar buscando por Deus talvez não seja algo que está te dando algum retorno. Talvez você tenha pensado nisso. É possível que nesses tempos difíceis você tenha se perguntado se vale a pena continuar. Se vale a pena insistir numa fé onde nós, como Igreja de Cristo Jesus, estamos lidando diariamente com a dor, lidando diariamente com a perda, lidando diariamente com as incertezas e preocupações que assolam não apenas o Brasil, mas assolam o mundo inteiro. Hoje eu quero falar com você porque talvez muitas pessoas nesse novo período de distanciamento tenham chegado muito perto de repente, desacreditar das promessas. Tenham talvez chegado muito perto de pensar que Deus não se importa mais. Essa palavra para você hoje que está aí e talvez esteja muito cansado. Você agora já está cansado disso tudo. Você está cansado de olhar os noticiários, de olhar ao teu redor e parecer que nada está mudando, nada está melhorando. Eu quero falar para você hoje que talvez tenha tido recentemente uma perda. Eu quero falar para você que está com medo do mal chegar àqueles que você ama, do mal talvez chegar à sua casa. Eu quero falar com você que não vê propósito, não vê sentido para tudo isso. Há uma palavra de Cristo para você hoje. Há uma palavra de Deus para você e para toda a sua casa. Amados, confesso aos irmãos que eu tenho ficado muito cansado, e esse cansaço físico, que depois se torna cansaço mental, acaba me esgotando muito. E se não fosse a paciência, a compreensão e o amor da minha família, da minha esposa, da minha filha, talvez fosse muito mais difícil para mim. Mas hoje, enquanto eu fui para o trabalho, e eu pensava muito nesse texto, pensei muito na carta de 1ª e 2ª Coríntios, que o nosso Deus é um Deus que nos ama e ao mesmo tempo
quer que aprendamos desse amor. Ele é um Deus que se faz presente. É um Deus que ele não se afasta de nós. Ele não nos deixa sozinhos. E hoje eu estava dirigindo, indo para o trabalho e na volta para casa também. E eu pensava sobre isso, sobre o Deus que estava segurando nas minhas mãos enquanto eu pegava o volante do carro. Um Deus que estava olhando a via por onde eu estava andando com o carro. Um Deus que estava cuidando do meu caminho. Um Deus que estava sentado no banco do carona, mas ao mesmo tempo sentado no banco do motorista, dirigindo através de mim. Um Deus que se faz presente mesmo em tempos de angústia e tristeza, de dor, de perda. Um Deus que não foi embora, irmãos. Um Deus que não fechou a porta. Um Deus que não se esqueceu. Nós servimos um Deus presente. E esse Deus presente era o Deus que o apóstolo Paulo ele tinha convicção de que, apesar, ele fala isso na sua carta, apesar dele não ver as coisas, ele cria nelas. Ele vai dizer, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando por aquilo que creio. E talvez esse exercício de pensarmos na fé como algo irreal, como algo impossível de ser alcançado, talvez seja esse o exercício que Deus queira que nós agora nos aperfeiçoemos ao fazê-lo. Deus ele não está longe. Deus ele está perto. Deus está agora perto de você. Deus ouve suas orações e mais do que isso, Deus sonda o teu coração e Ele conhece todas as tuas limitações. Esses dias eu estava orando ao Senhor, eu estava muito angustiado. E na minha oração eu disse ao Senhor, Senhor, o Senhor me conhece. E se Deus estiver faltando fé em mim, me perdoa. Porque é muito fácil falar de um Deus quando os milagres estão acontecendo. É muito fácil declarar a grandeza de um Deus quando a cura chega, quando a porta se abre, quando a vitória vem. Nós precisamos de fé para, em tempos difíceis como esse, crer que Deus está lá. Nós precisamos de fé para crer, irmãos, que apesar desses tempos tenebrosos que temos vivido, Deus não perdeu o controle da situação. Ele é o primeiro que sabe daqueles que estão nos hospitais. Ele é o primeiro que sabe daqueles que estão sofrendo. Ele é o primeiro que sabe daqueles que estão agora numa UTI. Ele é o primeiro que sabe daqueles que perderam seus empregos. Ele é o primeiro que sabe. Deus é o Deus que está presente em toda e qualquer situação. E aí Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele vem falando sobre a vida, uma vida para ser servida a Deus como instrumento, né? No capítulo 4. Eu acho interessante porque ele começa o versículo 7 dizendo que temos esse tesouro em vasos de barro, essa verdade, essa palavra, né? Essa verdade do Senhor em vasos de barro, para que a experiência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo começa nessa revelação do capítulo 4 dizendo o seguinte, olha, é necessário entendermos que o que temos de melhor não é de nós mesmos, mas é de Deus que opera em nós. É do Senhor que opera em nós. E isso para quê? Para que
quando o poder se manifestar, seja o poder de Deus e não o nosso. Seja a glória de Deus e não a nossa. E Paulo, então, ele vem escrevendo na carta que o seguinte: olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ainda que as provas venham, ainda que as tribulações venham, ainda que as turbulências venham, ele diz, não ficamos angustiados. E o que é angústia, irmãos, senão a permanência da tristeza em nós? O que é angústia, senão a insistência da tristeza se movendo em nosso coração? A angústia, ela nos faz, vamos dizer assim, ela nos alimenta da tristeza das coisas que olhamos e estamos frustrados, estamos infelizes, seja lá pelo que for. A angústia é esse alimento de pesar, de perda, que temos o tempo todo. A tribulação produz isso nos corações. Mas Paulo vai dizer que, ainda que as tribulações venham, ele não se deixa ser dominado por angústia. Note, a tristeza, ela faz parte do processo do arrependimento. Você vai ver isso, por exemplo, no capítulo de número 7, quando Paulo ele escreve assim, ó, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Olha, note uma coisa, Paulo diz que há uma tristeza que ela faz sentido para nós, que é a tristeza que nos leva a nos arrependermos para encontrarmos vida e salvação. Não é errado o crente se entristecer, há uma tristeza que ela deve ser vista em nós, que ela deve ser percebida em nós, mas é uma tristeza que nos leva a nos jogarmos diante de Deus, a nos prostrarmos diante de Deus, na busca por arrependimento, para então sermos salvos. E isso, segundo Paulo, não traz pesar. Ainda que somos atribulados, não somos angustiados, não estamos angustiados. Ele diz, perplexos, porém não desanimados. Irmãos, como eu disse para vocês aqui agora, a gente olha para as notícias e eu tenho tentado evitar até ler notícias, porque é muita coisa, uma coisa mais absurda do que outra. Quando você quer pensar em talvez as coisas podem melhorar, parece que as coisas pioram. Isso traz, irmãos, aos cristãos, isso traz à igreja perplexidade, porque a gente está diante de um mundo caído. Nós estamos diante de um mundo que foram cegado o entendimento deles. O príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Então, a arrogância, o ódio e todos esses sentimentos afloram no ser humano. E cada vez mais ficamos horrorizados com as coisas que vemos. É terrível ver que parece que as notícias não vão melhorar. Mas Paulo diz que ainda que estejamos perplexos, nós não desanimamos. Nós não desanimamos. É incrível pensar, irmãos, que temos um Deus que enviou o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo que está em nós, está em você, é o Espírito que até quando estamos diante de uma situação e ficamos perplexos com aquilo que está diante de nós, com a calamidade, com a tragédia, Ele é o Deus que nos anima. Traz ânimo para a nossa alma, traz ânimo para
para a nossa vida. Ainda que a tragédia esteja lá, eu não sou daqueles que param de andar. Eu continuo andando, e não apenas andando. Eu continuo animado nas promessas que o Espírito Santo de Deus me faz lembrar. Paulo diz: perseguidos também, mas nós não estamos desamparados. Notem, irmãos, não estamos sofrendo uma perseguição religiosa. As igrejas estão fechadas não é porque estamos sofrendo uma perseguição ideológica a respeito da nossa fé. As igrejas estão temporariamente com suas portas fechadas, porque a natureza do trabalho que realizamos nos cultos envolve colocar muitas pessoas perto uma das outras. É isso que nos faz estar juntos. É isso que amamos fazer. Eu amo ver a igreja cheia. Eu amo ver os irmãos perto, conversando, se abraçando. Mas infelizmente em tempos como esse, irmãos, isso só ajudaria que esse mal se espalhasse ainda mais. E como pastor de uma igreja, eu não me perdoaria se por imprudência eu colocasse a vida de qualquer um dos irmãos em risco. Não estamos vivendo uma perseguição religiosa, não. Isso não está acontecendo. Tá? O que está acontecendo são medidas cautelares que temos tomado em alguma medida para impedir que os nossos irmãos se exponham ao perigo. Contudo, quando Paulo está falando desse texto aqui, o contexto aqui é um contexto de perseguição. É um contexto de perseguição. É um contexto onde a igreja estava literalmente sendo perseguida pela fé que tinham em Cristo. Realmente pessoas estavam sendo presas, impedidas de sequer falar o nome de Cristo, de sequer falar da ressurreição, de sequer falar da esperança no Filho de Deus. Nós estamos passando por momentos difíceis, irmãos, como eu já disse, mas é uma questão muito mais de preocupação com os irmãos, de cuidados, perdemos pessoas, do que realmente uma perseguição. Mas note o que Paulo diz aqui nesse texto, dentro de um contexto de perseguição. Ele diz que, apesar de serem perseguidos, eles não estavam desamparados. Eles tinham amparo. E o amparo que eles tinham não era das autoridades, o amparo que eles tinham não era dos juízes, o amparo que eles tinham não era da lei, o amparo que eles tinham não era da sociedade, o amparo que a igreja tinha era o amparo do próprio Deus. Assim como nós hoje. Deus nos ampara, Deus nos sustenta, Deus nos dá força, Deus está conosco, Deus ele vai adiante de nós, ele vem atrás de nós, ele está ao nosso lado. Ele é o Deus que nunca nos deixou sozinhos. Paulo vai dizer aqui no final do verso 9 que estávamos até abatidos, mas não destruídos. Abatidos, sim. Porque somos pessoas, somos carne ainda, e essas coisas nos atingem, nos afetam. Tem irmãos que eu conheço que perderam esposa, pessoas que eu conheço que perderam maridos, pessoas que perderam filhos. E são situações, irmãos, extremas, que abatem as pessoas. Sabe? Que vem e é um golpe que se leva, e muitas dessas pessoas caem porque o golpe é duro demais. Mas aqui Paulo vai dizer que ainda que sejamos abatidos, ainda que sejamos derrubados no chão, não estamos destruídos.
Nós somos aquele lutador que no ringue, quando ele cai e começa a contagem, 1, 2, 3, ele levanta. Porque pode ser que aquele golpe tenha sido duro demais, forte demais, ele caiu, mas ele não permanecerá prostrado. Abatido sim, destruídos não. A igreja de Cristo Jesus pode não estar sendo vista nos templos, mas essa igreja está de pé. Deus tem colocado a sua igreja de pé, porque Ele é o Deus que nos sustenta. Porque Ele é o Deus que nos anima. Porque Ele é o Deus que nos deixa angustiados. Porque Ele é o Deus que não nos deixa para ser presa dos dentes dos nossos inimigos. Mas Ele é aquele que vem, nos livra do laço do passarinheiro. Ele é aquele que vem e não permite que as ondas destruam, que as águas venham e levem tudo. Porque Ele é a rocha onde nós colocamos os nossos pés. Eu li agora com vocês o texto de 2 Coríntios 4, mas eu gostaria de voltar com vocês em 1 Coríntios 15. A partir do verso de número 57. Paulo vai falando aqui sobre a ressurreição, e é lindo esse capítulo. Depois eu peço a vocês que estejam lendo com mais atenção o capítulo 15. Mas lá no final do capítulo 15, quando ele fala sobre sermos ressuscitados, porque Cristo morreu e ressuscitou, e é por isso que nós seremos ressuscitados, Paulo vai falando aqui nesse texto que o Senhor Jesus, Ele é a razão para crermos que a morte não tem poder mais sobre nós. Aí você vai dizer assim, mas pastor, tem irmãos nossos morrendo. Irmãos, a morte... Olha bem isso que eu vou te dizer, note isso que eu vou te dizer agora. A morte pode estar tirando de nós aqueles que amamos, mas Cristo está tirando da morte aqueles que são dele. E um dia, meus amados irmãos, todos aqueles que nos deixaram aqui, todos aqueles que nos deixaram nesse mundo, eles estarão com Cristo. Eles serão ressuscitados no momento em que seremos transformados para sermos arrebatados. E nós o veremos de novo. E porque o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vai falar que a ressurreição de Jesus Cristo é a prova cabal que temos de que a morte não tem mais poder sobre nós. Aí ele vai... falando, dando detalhes sobre isso. Leia o capítulo 15 de 1 Coríntios. É lindo, é maravilhoso esse texto. Mas lá no final, no verso 57, ele diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, note isso. Sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mas graças a Deus que nós temos vitória. Graças a Deus, povo do Senhor, que nós temos vitória por meio de Cristo Jesus, que morreu numa cruz, mas a morte não pôde segurá-lo, porque Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos como o primeiro de muitos. Aleluia. E é por causa da ressurreição dele que cremos, irmãos, que a morte que vemos acontecer aos milhares, dias após dia, para aqueles que servem e creem em Cristo Jesus, é apenas temporária, porque a morte foi vencida.
O aguilhão da morte foi tirado. O poder da morte foi tirado. Por enquanto, nossos irmãos e irmãs estão descansando. Mas eles serão ressuscitados num novo corpo. Junto conosco, quando seremos transformados. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Mas quando nós temos essa certeza, e é disso que eu quero que você pense, quando temos essa certeza da vitória, Paulo vai dizer, portanto, meus irmãos, já que cremos nisso, portanto, já que cremos nessa palavra, que cremos e esperamos na redenção, ele diz, sede firmes. Sejam firmes. Sejam firmes como a rocha. Lembra da parábola? Quando Jesus fala a parábola do homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, e quando veio as tempestades, quando veio as águas, a casa dele permaneceu de pé. Sejam firmes. Sejam inabaláveis. Nós vamos lembrar do Salmo 125. Como os muros estão ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor ao redor do seu povo. Em Cristo, nessa vitória, nós somos inabaláveis. Então, irmãos, por mais que as pessoas estejam olhando para nós e pensando assim, esses crentes são tudo maluco, esses crentes são tudo doidos, eles não têm muita noção do que está acontecendo. Nós temos sim, e é por essa razão que nós permanecemos de pé. É por essa razão que nos mantemos firmes. É por essa razão que estamos, irmãos, de pé, porque somos aqueles que foram cercados pelo Senhor. E ainda que a nossa natureza carnal, muitas vezes, dê sinais de cansaço, dê sinais de tristeza, dê sinais de desânimo, nós recorremos a Deus, que nos ampara, que nos fortalece, que nos guia. Sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amados, eu tenho pensado muito na nossa igreja, eu tenho orado muito por nossa igreja, eu tenho orado muito por esse rebanho. A obra que foi plantada no Baeta Neves há 17 anos atrás, ela permanece. E ela não permanece porque fazemos alguma coisa. Ela permanece porque é um propósito divino para este lugar. Há um propósito de Deus nas nossas vidas. Há um propósito de Deus na tua vida. Deus te plantou, irmãos, no Baeta Neves. Deus te plantou na igreja onde você está. Porque Ele tem um propósito na tua vida. A obra de Deus, por mais que os templos estejam fechados, a obra de Deus não parou. Ainda estamos buscando ganhar vidas para Jesus. Ainda estamos buscando edificar os irmãos pela palavra. Ainda estamos buscando, irmãos, viver uma vida de fé e santidade. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense que você não tem que ser uma pessoa que está jogada, guardada em algum canto, esperando a hora que... vamos esperar a hora que a igreja pudesse se reunir. Não! Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus na tua vida. Você é um instrumento de Deus, não porque a igreja está aberta, você é um instrumento de Deus, porque Cristo Jesus é contigo. Ele é aquele que se compadece das suas fraquezas. Ele é aquele que se compadece das suas limitações. Um Deus que se compadece. Um Deus que nos ouve. Um Deus que sabe que somos limitados. Mas Ele é um Deus eterno. Um Deus que pode nos usar. Um Deus que pode te usar onde quer que você esteja. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Segundo Paulo, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. O nosso trabalho não é em vão. Nada do que você fizer
para o crescimento do reino será tido em vão. Tudo o que você fizer no Senhor, para a obra do Senhor, para a glória do Senhor, tudo isso terá um retorno de Deus, uma recompensa de Deus. Próximo domingo, nós temos nossa Santa Ceia, que acontecerá na nossa igreja, às 18 horas, e os nossos irmãos em Cristo participarão da ceia de casa, como tem sido nesses períodos de distanciamento social. Eu e o presbítero Marcel temos o compromisso de estarmos indo nos lares dos nossos irmãos, para que os irmãos participem conosco pela internet. Não é o ideal, está muito longe de ser o ideal. O ideal é estarmos juntos. O ideal é estarmos perto um do outro e participarmos um com o outro. Mas pensando na fé e pensando na obra e pensando na vida em Deus, temos que continuar firmes e inabaláveis e sempre abundantes nessa obra. Portanto, eu quero pedir a vocês que tenham em mente o esforço que esse ministério tem feito para que, apesar de todas as limitações que nos foram impostas, permanecer junto à igreja, permanecer junto a todos aqueles que confessam a Cristo Jesus, que creem nesse Evangelho, para levar-nos a pensar que a obra do Senhor ela não está parada. Então interceda por esse ministério. Interceda pela vida dos seus pastores. Interceda pela vida das lideranças. Tenha no seu coração o compromisso, irmãos, de ter a obra do Senhor como parte da tua vida. Como parte da tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em breve, irmãos, eu vejo isso pela fé. Como Paulo disse aqui, a gente não anda pelo que vê, a gente anda pelo que crê. Eu ando pelo que creio, e pela fé eu digo, em breve, o número de ocupação nos leitos aqui na região do ABC vai cair. Em breve, muito em breve, pessoas que estavam internadas em estado grave se recuperarão. Em breve, irmãos, em breve, a população da região aqui estará imunizada contra essa terrível doença. Em breve, irmãos, as lojas, em breve as empresas, em breve o comércio estarão reabrindo, voltando com tudo, prosperando de novo. Em breve, irmãos, estaremos de novo junto com os irmãos, para a glória de Deus. Mas até lá, até esse dia, eu não sei quando, eu não sei precisar a vocês, não sei dizer a vocês com exatidão quando acontecerá, mas eu posso ver pela fé que isso acontecerá. Até lá, sejamos firmes em Deus. Até lá, sejamos constantes em Deus. Até lá, sejamos inabaláveis em Deus, sempre abundando na obra que o Senhor tem dado em nossas mãos. Você que está em casa, você que está cumprindo o isolamento social, se cuidando da sua família, a obra de Deus, através da tua vida, não parou. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar como um instrumento. E vejamos almas serem salvas nesse período tão difícil. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho para aqueles, irmãos, que estão agora desesperados e angustiados, que estão destruídos. Pregue o Evangelho para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Pregue o Evangelho para aqueles que estão com medo do amanhã. Porque a esperança que Paulo disse aos Coríntios, que hoje ele disse para nós, ela nos mantém viva. E essa esperança tem que ser, irmãos,
ato de fé pela palavra que pregamos para aqueles que ainda estão sofrendo. Que Deus possa abençoá-los. Que essa palavra possa fazê-los lembrar que o Senhor sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. E nós prevaleceremos, irmãos. Nós venceremos em nome do Senhor Jesus. Porque nós não temos medo da morte. Porque a morte pode afastar aqueles que amamos de nós, mas não pode nos afastar de Deus. Não pode afastar de Deus. Um dia, irmãos, esse dia vai chegar. O Senhor Jesus cobrará os mortos. O Senhor Jesus, a terra terá que dar conta. O mar terá que dar conta. Terá que dar conta daqueles que morreram em Cristo, dos seus corpos. E quando isso acontecer, eles ressuscitarão para a glória de Deus. Leve essa palavra para aqueles que estão precisando. Leve essa palavra, leve essa coragem, leve essa alegria, leve essa esperança para aqueles, irmãos, que estão perdidos. A obra do Senhor não parou. Que Deus possa usar grandemente a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Eu quero ver aqui as participações dos irmãos, daqueles que estiveram conosco. Tem um aqui que eu não sei quem é. Alguns nomes aqui, possivelmente deve ter mais, né? Sim. Nossa irmã Nicole Araújo. Um grande abraço para você, minha irmã. Que Deus abençoe muito a sua vida. Deus está ouvindo suas orações. Deus está respondendo suas orações. Deus tem vitória para a tua vida em nome de Jesus. A Edi Araújo, Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus lhe dê força. Nossa irmã Renata Salles, Deus está na sua vida. Deus está na tua vida. Deus é contigo. O Senhor não esquece daqueles que são seus. O Senhor conhece os seus servos. Amém? Ele tem o seu nome gravado na palma das mãos dele. Nós temos nossa irmã Joyce também conosco. Deus abençoe, minha irmã. Deus seja contigo em nome de Jesus. Que o teu ministério seja próspero, minha irmã. Nossa irmã Laura Vicente, um grande abraço, minha querida. Saudades. Infelizmente, esses tempos tão difíceis, distantes, né? Tem dificultado tanto para nós. Mas, minha irmã, a irmã tem estado nos nossos corações. A irmã tem estado nas nossas orações. Que Deus seja contigo. Que Deus te fortaleça em nome de Jesus. Nossa irmã Maria Helena, minha irmã querida, Deus abençoe sua vida. Que a palavra de Deus possa trazer frutos para a tua vida em nome de Jesus. Que a graça de Deus venha se derramar sobre a tua vida. Temos a nossa irmã Jamile, o Nicolas. Deus abençoe a vida de vocês, esse casal abençoado. Obrigado por tudo que vocês têm feito pela obra. Que Deus continue usando vocês. Que Deus continue usando vocês como instrumento dele, amém? De aperfeiçoamento. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Nada pode surpreender o Senhor. E Deus tem muita coisa a fazer na vida de vocês. Quero agradecer pela vida do Francisco, amém? Francisco Moreira. Quero agradecer pela vida da sua esposa. Eu quero agradecer pela vida dessa família. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nosso irmão Francisco, ele tem um testemunho tremendo daquilo que Deus fez na vida dele, coisas tremendas que o Senhor fez através da vida dele e continuará fazendo. Que Deus seja glorificado na tua vida, meu amado. Nossa irmã Sandra Penha, minha irmã, que saudade de você, que saudade das suas filhas, que saudade do Vandervan, homem de Deus. Olha, que o Senhor faça prosperar os seus caminhos. Que Deus fortaleça vocês cada vez mais. Há uma promessa de Deus para a tua casa, há uma promessa de Deus para a tua família. Que o Senhor faça-se presente na tua vida em todo e qualquer momento, amém? Em toda e qualquer situação. O Jonathan está conosco também. Meu amado, Deus abençoe sua vida. Que Deus, nesse começo da vida cristã, um começo bem difícil, mas é o começo onde o Senhor preparou para que através desse período ele pudesse treiná-lo e aperfeiçoá-lo para ser um instrumento nas mãos dele.
Deus tem te chamado, meu amado. Deus tem te chamado para um propósito santo. Creia nisso e viva para isso. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor guarde sua casa, que o Senhor te guarde no trabalho, que o Senhor fortaleça você, que todos os teus projetos colocados em Deus venham a se cumprir para a glória do Senhor Jesus. Está conosco aqui o presbítero Maciel. Oh, meu amado irmão, Deus abençoe sua vida, meu amado. Faz muito tempo que nós não nos vemos. Amém? Acho que a última vez que nos vimos foi no batismo, né, que tivemos no ano passado. Um grande abraço. Oi? Batismo do Jonathan. Foi no batismo do Jonathan que estava lá. Marcel, Deus abençoe sua vida. Um grande abraço, saudade. Um abraço para toda a sua família. Que Deus derrame bênção sobre você, sobre a sua casa. Que Deus faça prosperar os seus caminhos em nome do Senhor Jesus. Meus amados, se eu não falei o seu nome, você está aí na live, me perdoa. Quem tá aqui? A Jéssica está conosco também. Jéssica, Deus abençoe sua vida, minha querida, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que você tem feito. Em breve a gente vai voltar a fazer os nossos trabalhos de transmissão com a sua ajuda. Sempre bem-vinda. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deixa aí um abração para Keila, para o Cauê. Amém. Presbítero Marcelo também um grande abraço, um grande companheiro na obra do Senhor. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus fortaleça a sua vida em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vou terminando essa live por aqui. Eu precisava conversar com vocês sobre isso, eu precisava trazer isso aos irmãos. Eu precisava dizer aos irmãos que Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele não mudou. Amém? Deus é o mesmo. E por mais que as situações ao nosso redor, elas venham para nos deixar perplexos, elas venham para nos deixar abatidos, mas nunca para que sejamos destruídos, nunca para que fiquemos desanimados, nunca para que fiquemos entregues. Pelo contrário, essas situações estão acontecendo para que Deus possa manifestar o seu poder e o seu amor. Amém. Nós vamos sair dessa tempestade, nós vamos sair, irmãos, do meio desse furacão, nós vamos sair e permaneceremos de pé para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero apresentar a vida de todos vocês que estiveram conosco aqui. Eu quero apresentar a igreja do Baeta Neves ao Senhor mais uma vez. Que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa cuidar do seu povo, que Deus possa trazer ânimo aos nossos corações, para que tenhamos sempre uma disposição para viver todas as promessas dele para a nossa vida. Amém? Onde quer que você esteja, feche seus olhos, leva seu pensamento a Deus e abre o teu coração, rasga o teu coração diante do Senhor agora. Amém? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, eu quero, meu Deus, poder orar por todos os meus irmãos em Cristo. Por todos aqueles, ó Pai, que acompanharam essa live, amigos. Por todos aqueles, ó Deus, que talvez ainda nem tenham confessado a fé em Cristo Jesus, mas que hoje eles possam ser alcançados por Ti. Deus Santo, que a Tua igreja, Deus, venha lembrar, e entender e lembrar que nós não somos daqueles que retrocedem. Não somos daqueles, ó Deus, que se entregam. Pelo contrário, nós somos daqueles que seguem dos firmes, inabaláveis. Ainda sabendo, ó Deus, que a obra do Senhor não parou. Pelo contrário, ela continua cada vez mais. Temos muito trabalho, ó Deus, para fazermos, Senhor. Ainda que os templos estejam fechados, ó Deus, o trabalho da igreja não parou. Nós continuamos a interceder, ó Deus. Nós temos nossos grupos de oração, ó Pai. Nós colocamos a nossa casa à disposição do Senhor para ser um altar de adoração, um altar de oração. Nós, ó Deus, mobilizamos nossas famílias, ó Pai, para continuar intercedendo, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo. Senhor, eu creio na Tua vitória. A vitória que o Senhor tem para os Teus filhos, a vitória que o Senhor tem para essa igreja, a vitória que o Senhor tem para esta nação. Todos os lares que estão aqui hoje, ó Deus, representados nessas transmissões, que a graça do Senhor alcance cada um deles agora. Que Teu Espírito Santo traga uma brisa suave, ó Deus, dentro desse lar agora. Uma brisa, meu Deus, que traga alegria, que traga consolo, que traga esperança nessa noite em nome de Jesus. Deus Santo, eu venho te pedir, Deus, por aqueles que estão enfermos, Senhor.
Por aqueles, ó Deus, que deram entrada, ó Pai, nos hospitais, que deram entrada nas UTIs agora. Por aqueles, ó Deus, que já estão há dias, algumas semanas, ó Pai, internados, ó Deus. Por aqueles, ó Deus, que estão na fila de espera, Senhor. Por aqueles, ó Deus, que estão em casa, ó Deus, estão, ó Deus, sofrendo, Senhor Deus, estão angustiados, estão perplexos, ó Deus, estão com medo, Pai, em nome de Jesus. Traga, ó Deus, a esses corações, ó Pai, a paz do Senhor. Traga, meu Deus, esses corações agora, a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Ó Deus, que os enfermos sejam curados nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que sejam curados agora aqueles, ó Deus, que estão, ó Pai, sentindo dores terríveis. Senhor, olha, ó Deus, para a aflição desses teus servos, em nome de Jesus. Ó Deus, para aqueles que estão nos hospitais agora, ó Deus, usa, ó Pai, as equipes médicas desse momento, ó Deus. Dê a esses homens e mulheres força, Senhor Deus. Sustenta eles, ó Pai. Para que através do trabalho deles, ó Pai, eles possam salvar, ó Deus, tantas vidas. Deus, em nome do Senhor Jesus, opera, meu Deus, dentro de cada lar. Eu te apresento, ó Deus, cada família, ó Deus, nessa noite que esteve conosco aqui. Eu te apresento, ó Deus, a congregação do Baeta Neves nesse momento, em nome de Jesus. Eu te apresento, meu Deus, essa congregação linda, maravilhosa. Essa congregação, ó Deus, que me faz, ó Pai, todos os dias crer, ó Deus, que há, ó Deus, uma obra maravilhosa aqui nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, aos nossos irmãos, ó Deus, que são anciãos, aos mais velhos, aos casais, aos filhos, ó Deus, a todos os grupos, ó Deus, que compõem essa igreja maravilhosa, aqueles, ó Deus, que não puderam sair de suas casas ainda, aqueles, ó Deus, que não têm condições de sair, ó Pai, cuida deles em nome de Jesus. Deus, eu te peço que essa noite de quarta-feira, seja uma noite de descanso, ó Deus. Seja uma noite, ó Deus, onde teus filhos encontrem paz, ó Deus, em meio à turbulência. Deus, coloco em tuas mãos essa igreja, Pai, e peço pelos teus filhos. Traz coragem aos corações. Traz coragem aos corações deles. Traz alegria aos corações deles. Fortalece-os em nome de Jesus. Para que então, ó Deus, seja manifesto, ó Deus, o teu amor na vida deles. Para que aqueles que não viram, vejam. Para aqueles que não ouviram, ouçam. Para aqueles que ainda não creram, ó Deus, que creiam. A partir das obras que o Senhor realizará em cada lar, em cada vida, para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo, ó Deus, por essas vidas e as coloco diante de ti, crendo no teu agir. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Está conosco também nosso irmão Léo. Um grande abraço, meu irmão. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, meu querido guerreiro de Deus. Que Deus fortaleça a tua vida, a vida da sua esposa Renata, a vida dos seus filhos. Que Deus os guarde em nome do Senhor Jesus. Louva a Deus pela vida da Ercília e da Valéria, nossas irmãs aqui do lado, né? Moram aqui do lado, mas a gente tem tido tanta dificuldade, né, de estarmos ali perto, juntos, que é tão bom. Mas, irmãs, que Deus seja na vida de vocês. O Senhor, Ele não tem desamparado os teus servos. O Senhor tem fortalecido. Eu creio na vitória do Senhor para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Que Deus sustente, que Deus guarde, que Deus alegre o seu coração na presença dEle. Amém? Meus amados, estou terminando por aqui, né? Acho que a gente fica um bom tempo aqui, um tempo muito proveitoso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, esteja orando por nós. Próximo domingo, em nome de Jesus, temos Santa Ceia. Estejam se preparando para isso. Se preparem para esse dia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus dê graça. Chegou também nosso pastor Valdir Soares. Grande abraço, pastor Valdir. Deus abençoe sua vida, meu amado pastor. Obrigado por suas orações. Obrigado pelos seus cuidados para com o nosso ministério. Que Deus seja na sua vida, pastor. Que Deus o use como um instrumento, amém, para essa igreja tão abençoada. Que Deus o use como um instrumento perfeito, amém, para o crescimento dessa nossa igreja, desse nosso campo eclesiástico. Obrigado por tudo. Que Deus o abençoe. Amados,
Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma ótima noite na presença do Senhor. Que Deus guarde, que Deus os livre de todo mal. E não se esqueça do que conversamos aqui hoje. Amém? Sejam firmes, sejam constantes, sejam inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. Amém? O Senhor, Ele não nos chamou para sermos destruídos. Ele nos chamou para que resplandecêssemos a sua glória. Deus seja com todos vocês. Um forte abraço em nome de Jesus. Que Deus os guarde e os livre de todo mal em nome de Jesus. Levanta suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e lhe dê a paz. Diga comigo. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço para vocês. Tenham uma ótima noite na presença do nosso Deus. E até a próxima, Deus assim permitindo. Amém? Grande abraço. Paz.